Visto D7. Para quem é esse visto? Você recebe aposentadoria, aluguéis ou lucros por ser dono de uma empresa? Então imagina morar às margens do Rio Douro. Quem sabe numa cidade com aspectos medievais ou até mesmo na beira de uma praia. Tudo isso num dos países mais seguros do mundo. Parece bom, não parece? Então segura aí, porque em poucos minutos você vai saber como que o visto D7 pode transformar essa cena em realidade para você. Então, segue nesse vídeo. O meu nome é Rodrigo Vicente, eu sou advogado, especialista em imigração e nacionalidade portuguesa e já ajudei milhares de pessoas a trocarem o status de turista para residente em Portugal. Hoje eu vou destrinchar requisitos, documentos e erros que barram a aprovação do visto D7 para que você possa entender melhor como conseguir esse visto. O que é o visto D7? O D7 ele permite quem vive de rendimentos próprios, como aposentadoria, aluguel, royalties, lucros de investimentos ou de empresas, se mude legalmente para Portugal, leve a família, trabalhe se quiser e circule livremente pela Europa. Para líderes religiosos também é possível pedir o D7, mas essa é uma categoria que é necessário um vídeo bem exclusivo e se você tem interesse nesse conteúdo para religioso, deixa aqui no comentário. O foco hoje é para quem possui rendimentos passivos, ou seja, que não dependem de um trabalho, seja ele presencial ou não. Mas apesar de ser um visto bem amplo, como vocês devem ter percebido, ele é bem restritivo com relação aos requisitos. Não existem atalhos. Tudo deve ser comprovado de forma clara e concisa. E é isso que eu vou explicar hoje. Indo bem direto ao ponto, vamos aos principais requisitos para o visto D7. Hoje, 2025, o salário mínimo está em 870 euros. Logo, você precisa de uma comprovação documental robusta que demonstre que você recebe esse valor no mínimo na sua conta. Mas basta demonstrar a entrada do dinheiro? Não. É indispensável que haja comprovações da origem do valor. Eu vou explicar. Vamos supor que seja dono de uma empresa e que essa empresa lhe dê um lucro de 10 mil reais mensais. Nesse caso, você deve ter as comprovações de retiradas mensais do lucro e na sua declaração de imposto de renda ter a comprovação da retirada do lucro dos 10 mil mensais. Óbvio que se você faz uma retirada aí anual, dos 120 mil por ano. O detalhe é que tudo tem que estar declarado oficialmente. Devem existir as notas, declarações, pagamentos de impostos, tudo. Ah, mas eu não declaro minha empresa, o quanto que ela fatura. Ah, já eu não tenho comprovações de que a empresa é minha. Situações de irregularidade fiscal, declarações de propriedade empresarial podem sim impedir a aprovação do seu visto D7 e impedir a comprovação da origem do dinheiro. Por isso que vistos D7 são altamente recomendáveis serem feitos através da assessoria. Eu tenho um caso dentro do escritório do ano passado em que tivemos que fazer a preparação documental com os ajustes corretos, deixar tudo em dia para somente depois aplicar para o visto, o que tramitou sem qualquer intercorrência e hoje essa família já está em Portugal. Essas comprovações, elas servem para quem tem casa alugada, por exemplo. Se não tiver declarações oficiais, tem que ser feito o ajuste. Ah, eu sou aposentado. Aí, nesse caso, tudo é mais fácil. Continuando aqui com relação ao quesito financeiro, vamos supor, Dr. Rodrigo, eu quero levar minha família. Como que vai funcionar? É um cônjuge, acrescenta 50% do salário mínimo nessa conta de rendimento mensal. É um dependente, 30% para cada um. Quanto mais comprovações que possuem rendimentos estáveis mensais e que superam o valor mínimo exigido, com certeza facilitará toda a tramitação do processo de visto. Em um resumo, precisa comprovar que recebe pelo menos 870 euros por mês para aplicar para o visto D7. E aqui vem um detalhe muito importante. Diferente de outros vistos, o visto D7 exige uma preparação com uma antecedência mínima de 6 meses. Pois antes de enviar o pedido, tem que ter um NIF, uma conta bancária, fazer a transferência do valor e somente depois fazer a preparação do pedido de visto, mas eu já vou explicar essa parte de dinheiro em Portugal. Vamos falar sobre alojamento agora. Esse é o ponto mais sensível do visto D7. Muitos consulados ainda exigem a comprovação de um contrato de arrendamento de 12 meses. Não aceitam uma reserva de 20, 30 dias, como acontece em outros
vistos de residência. Vistos de residência, não estou falando do visto de procura de trabalho aqui, tá? Visto de procura de trabalho é um visto especial e por isso que a comprovação de alojamento é de 120 dias, mas esse não é o foco hoje. Dentro da assessoria, já tivemos muitos casos em que provamos ao consulado de que a exigência de 12 meses estava totalmente equivocada e desamparada pela lei, o que de fato é verdade. A lei ela não exige 12 meses de alojamento e não há sentido algum nesse costume, né, de alguns consulados pedir essa comprovação. Você tem que fundamentar, obviamente, um apelo jurídico, apresentar que o arrendamento de 12 meses está equivocado, que senão o consulado pode sim exigir. Vamos falar de seguro viagem agora e PB4. É totalmente indicado obter o certificado de direito de assistência médica ao invés do seguro viagem. O CDAM, que é conhecido por PB4, que era o nome antigamente, é gratuito. E hoje é feito em questões de dias ou até minutos. Quem opta por um seguro viagem acaba tendo que pagar por um seguro equivalente a 120 dias no mínimo e em muitos consulados acabam exigindo 1 ano de seguro viagem. Por esse fato que o PB4 ou o CDAM, que é a mesma coisa, é altamente recomendável. Comprovação de disponibilidade financeira em Portugal. Eu separei aqui a parte financeira em 2 tópicos, pois muitos se confundem nesse tema. A primeira comprovação financeira é a que eu falei no começo do vídeo, comprovar que recebe ao menos um salário mínimo português. Mas ainda assim, é indispensável comprovar que já possui dinheiro suficiente em uma conta bancária em Portugal de ao menos 12 vezes o salário mínimo português. Essa exigência está muito clara dentro da portaria 1563 e não há discussão com relação a isso. O valor de ao menos 12 salários mínimos já devem estar ali depositados numa conta em banco português. Esses são os documentos principais de um visto D7, mas é claro que há outros documentos gerais de qualquer pedido de visto de residência, passaporte, documento de identificação, carta de intenções, formulários, tudo isso como antecedentes criminais, autorização para consulta de registro criminal português e outros documentos. Em 2023, quero falar alguma coisa aqui bem interessante. Fiz um pedido de visto D7 que foi bem legal. Era uma viúva, aposentada e com rendimentos de aluguéis. Ela nos procurou dizendo que estava cansada de viver longe dos filhos e netos que se mudaram para Braga há algum tempo. Ela tinha dúvidas se podia aplicar para o visto D7 para ela, pois achava que os rendimentos não eram cumulativos. Nós estruturamos tudo, conseguimos o NIF, fizemos a abertura da conta e 3 meses depois, visto aprovado. Mas também tenho histórias de pessoas que fizeram o pedido de forma equivocada e procurou o nosso escritório quando recebeu o projeto de indeferimento. Então, vamos para os erros, os 4 erros mais comuns num pedido de visto D7. Termo de responsabilidade, como comprovativo financeiro. Muitos acreditam que possuir um termo de responsabilidade, a chamada carta convite, substitui a necessidade de uma comprovação de rendimentos mensais, o que é um erro grave, pois o termo de responsabilidade apenas substituirá a comprovação de meios de subsistência dos 12 salários mínimos em Portugal, para o requerente de visto. Já quem assina o termo terá que comprovar que possui esse valor disponível. Quem assina o termo deve obrigatoriamente estar legalizado em Portugal ou ser um cidadão português e deve dispor de uma morada. Importante. Segundo erro, aluguel informal. O comprovativo de alojamento para esse tipo de visto é um assunto bem sensível, como eu falei anteriormente, e muitos caem na falácia de comprovar 20 e 30 dias sem justificar juridicamente esse tempo pequeno e acabam recebendo projetos de indeferimento do pedido de visto. Muito cuidado. Terceiro, meios de subsistência. Esse é o mais comum para quem faz o pedido de acompanhamento familiar para cônjuges, filhos. Nesse caso, a comprovação financeira deve levar em conta também o cálculo para o agregado familiar e não servirá apenas 12 salários mínimos portugueses depositados numa conta em Portugal, pois deve ser acrescido o montante correto dos familiares. Quarto e último, documento na ordem errada e com falta de documento. O consulado devolve, prazo reinicia, outros documentos vencem, vira uma salada mista total e também um dos maiores erros enviar pedido com documento faltante e o principal, desatualizado e fora de ordem. Eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Abra uma conta no Banco Português antes de pedir o seu visto. É indispensável.
Se não conseguir fazer isso, você vai se atrapalhar e é um serviço que a gente até presta na assessoria. Outro, mostre rendimento recorrente, não pontual. Você precisa demonstrar que esse dinheiro entra sempre, sem falar das comprovações robustas, para você demonstrar que o dinheiro entra aí sempre. E agora eu quero deixar uma mensagem para vocês. Visualiza autorização de residência no bolso, custo de vida menor, em comparação a muitas capitais brasileiras, voo low cost para Paris por 30 euros, tudo que você provou de renda estável e agora você está nessa etapa, você conseguiu conquistar seu visto. Então, se esse vídeo te deu clareza, anota tudo que eu falei por aqui. E se precisar do acompanhamento completo, sem sustos, agenda uma reunião estratégica comigo. Em 1 hora eu vou traçar um roteiro personalizado para você, sem promessa vazia, para que você possa entender melhor o que deve ser feito. Se você gostou desse conteúdo, eu tentei ser aqui bem rápido, bem dinâmico, vocês sabem disso, quem me acompanha por aqui. Não se esquece de deixar aqui a sua inscrição, deixar o seu like, aliás, se inscrever e deixar o seu like, ativar o sininho, para que você receba aí, toda vez que eu poste um vídeo novo, shorts que eu posto aqui diariamente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e muito obrigado por ter assistido até o final.